noite, está começando mais um GeoInfo, um programa sobre geociências e análises socioambientais, com os narradores Bruno e Bruna. Exatamente, Bruno. E hoje abordaremos o tema sobre pessoas que moram em áreas de risco, sujeitas a deslizamento de terra. Um assunto delicado e interessante, não? Sim, e por isso que devemos começar pela definição do que é deslizamento de terra, certo? Claro, deslizamento de terra é o nome técnico para o que se conhece normalmente como desbarrancamento. Esse problema é muito comum no Brasil e acontece especialmente em épocas de chuva, causando muitos prejuízos. É verdade. Para a gente ter uma ideia, só no estado do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2014, morreram mais de 1.000 pessoas, além de mais de 2.000 serem desalojados de suas moradias. Lembrando que o deslizamento acontece quando uma fina camada de solo escorrega sobre uma rocha ou solo de material inconsolidado. E aí, quando chove, essa água penetra no terreno até a rocha, muda de direção e vai no sentido encosta abaixo. E se a chuva não para, o solo satura, gerando uma instabilidade que favorece, então, o deslizamento. Verdade. Se o terreno continua encharcando, chega uma hora que a pressão da água vence a resistência do solo. Aí acontece o escorregamento do solo sobre a rocha ou solo de material inconsolidado, levando tudo pela frente. Fora, outro fator que quanto mais inclinado for o terreno, maior a chance de ocorrer o deslizamento. É mesmo, Bruno. Geralmente, o pessoal que mora em áreas de encostas escavam o solo para fazer um platô, como se fosse um talude de corte, né? E para construir suas casas e ruas. E as áreas acima ficam mais propensas ao escorregamento. Sim, Bruno. E a situação piora ainda mais quando se fazem aterro nas áreas de encostas, sem compactação, ou quando se deposita entulhos e resíduos sólidos nesses aterros, como por exemplo lixões e aterros sanitários. Isto favorece o deslizamento. Esses aterros podem dar uma falsa sensação de segurança. Bruno, você tinha comentado que a declividade é um fator de deslizamento. Existe alguma classificação quanto a isso? Olha, eu conheço a da Embrapa que é assim. Até 2 graus o terreno é plano. De 2 graus a 5 graus é suavemente ondulado. De 5 graus a 11 graus é ondulado. De 11 a 24 graus é fortemente ondulado. De 24 graus a 37 graus a gente fala que o solo é montanhoso. E acima de 37 graus se diz que o terreno é escarpado. Que legal! A maioria das tragédias ocorre em áreas com declividades entre 20 e 34 graus. Mas a gente tem que lembrar que os deslizamentos de terra ainda são eventos naturais e que ocorrem sem a interferência do homem. É engraçado. Parece que o solo avisa quando vai ruir, igual ao concreto armado, pois aparecem rachaduras e fendas no terreno antes do deslizamento. Bem, vamos dar uma paradinha e após o intervalo a gente volta. Você sabia que a CAPES mudou o sistema Qualis periódicos desde julho de 2019? Agora as notas são de A1 fator de impacto máximo, A4, B1 a B4 e C sem nenhum fator de impacto. Saiba mais em www.capes.gov.br. Voltamos no segundo bloco do GeoInfo. Bem, a gente viu alguns aspectos de deslizamento de terra, sendo que o atrito existente entre as partículas do solo e o leito da rocha faz com que o terreno permaneça coeso. Porém, quando a força da gravidade atuando na encosta é maior que esse atrito, aí sim ocorre o deslizamento. Bem, tem o deslizamento, mas pode ocorrer também o que a gente chama de corrida de massa, que é o desprendimento do solo com a atuação intensa da água, a ponto de não ser possível identificar a parte líquida do sólido. Verdade. Tem outros fenômenos de corrida de massa, como avalanches provenientes de degelo, os lahars, que são de origem vulcânica e que podem chegar até uma velocidade surpreendente de até 150 km por hora. E os deslizamentos que acontecem no fundo dos mares, que podem gerar os maremotos. A gente não pode esquecer que o tipo do solo também influencia no deslizamento. Suas propriedades como permeabilidade e índices físicos, por exemplo, contribuem na probabilidade de risco. Solos mais compactos são mais estáveis. Por isso, os solos argilosos
tem uma vantagem sobre os solos arenosos, pois por possuírem uma massa mais coesa. Vamos para os comerciais e já voltamos com mais um bloco do GeoInfo. Está com dificuldade para encontrar fontes teóricas confiáveis? Use o Google Acadêmico. O Google Acadêmico procura artigos e textos em sites conceituados como banco de teses de universidades públicas e revistas científicas com forte fator de impacto. Acesse em www.scholar.google.com.br. Voltamos na terceira parte do GeoInfo. Bruna, para ilustrar melhor, a gente poderia citar alguns casos de deslizamento de terra no mundo que infelizmente acabaram em tragédia. Nós temos aqui 3 ocorrências do jornal O Globo. Bem, eu posso começar citando o caso que ocorreu em 1949 em Quaiti, no Tajiquistão, quando o deslizamento soterrou 33 aldeias, matando cerca de 12 mil pessoas, sendo que a verdadeira dimensão da tragédia só foi revelada depois do colapso da União Soviética, ou seja, mais de 40 anos depois. Nossa, esse ocorreu aqui no Brasil. Em 2011, nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, um deslizamento de morro matou mais de 900 pessoas em apenas um dia. Meu Deus, quanta fatalidade. Bem, no último caso, em 2013, quando fortes chuvas provocaram um deslizamento e enchentes, isolando e soterrando quase 6 mil pessoas na Índia, sendo cerca de 4 mil peregrinos hindus que estavam visitando templos nas cidades próximas. Essa tragédia ficou conhecida como o Tsunami do Himalaia. Bem, vamos fazer uma pausa para os comerciais e daqui a pouco a gente está de volta, abordando o aspecto social dos deslizamentos de terra. Até lá! Quer saber mais sobre os artigos publicados ou projetos em andamento do autor que você está citando? Acesse já o site do Currículo Lattes em www.buscatextual.cnpq.br. Estamos de volta com mais um bloco GeoInfo. Vamos falar um pouco sobre o impacto social dos deslizamentos de terra e os aspectos que favorecem esse panorama em tantos centros urbanos brasileiros. No Brasil, temos a predominância do clima tropical. Isso significa que temos uma grande quantidade de chuvas no verão, que é o período mais chuvoso. Com isso, as encostas naturalmente são locais de risco. Exatamente, Bruna. Notamos que todo ano temos várias notícias de deslizamento durante o período chuvoso, principalmente em áreas marginalizadas, envolvendo prejuízos e mortes. Um dos grandes motivos para esse panorama atual foi a falta de planejamento urbano, que não conseguiu favorecer a infraestrutura necessária com as características naturais e a velocidade das transformações socioeconômicas. Não é uma situação fácil, Bruno. E quem sofre com tudo isso nos grandes centros urbanos são justamente as pessoas de baixo poder aquisitivo, que habitam as áreas de risco, já que essas áreas são as únicas opções de moradia para elas, considerando o menor valor de mercado. Essas áreas, além de serem mais afastadas, se concentrando na região periférica das cidades, também costumam ter uma infraestrutura precária. O pessoal de renda mais baixa, sem condições para moradia, vê como única saída construir suas casas nessas regiões de encostas, que muitas vezes são simplesmente feitas sem qualquer tipo de legalidade. Pois é, Bruno. Essa é uma situação presente em muitas cidades brasileiras. Essas áreas estão situadas principalmente em relevo acidentado, encostas ou até mesmo topos de morros. Com a construção de casas, a vegetação é retirada, tornando o solo desprotegido e sujeito aos desbarrancamentos. Bem, quem pode falar um pouquinho para a gente sobre essa situação é o geólogo Eduardo de Macedo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Eduardo, fala aqui para a gente. Você acha que o déficit habitacional é a grande causa da ocupação das áreas de risco de deslizamento? Dúvida, né? É bom a gente sempre lembrar que ninguém mora numa área de risco porque gosta e acha bonito. Isso é folclore, é samba só, né? Na verdade, as pessoas chegam para morar em algum lugar e elas procuram um bom lugar para morar. E um bom lugar para morar custa dinheiro. Um terreno custa dinheiro, uma casa, um apartamento custa dinheiro e as pessoas efetivamente não têm dinheiro. E aí então elas são empurradas para os terrenos que o mercado imobiliário não dá valor.
e aí ela vai ter uma ocupação, esse terreno vai ter ainda, se ele já é ruim, ele vai ter uma ocupação de baixa qualidade técnica, porque as pessoas não têm dinheiro. Então, esse déficit habitacional está relacionado a essas pessoas, principalmente, que efetivamente moram mal. O déficit habitacional do Brasil são 7 milhões de moradias. Se você pega um Minha Casa Minha Vida, um programa já que tem alguns anos, ele constrói 200, 300 mil moradias no ano, quando ele construiu bastante. Então, nós estamos falando de um déficit habitacional que está com 7 milhões e vai crescer mais ainda, porque as pessoas se casam e as famílias vão aumentando, vem pessoas de outros lugares. Nós estamos falando de déficit habitacional que vai ser resolvido daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Obrigada, Eduardo. Agradecemos a sua participação. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, temos muitos casos de deslizamento nos períodos chuvosos. E a Gleice, que sofreu com uma série de perdas em um desses episódios em fevereiro, no Morro do Socó, em Osasco, está aqui para falar um pouquinho com a gente. Gleice, como que aconteceu essa catástrofe? O que você lembra do que aconteceu na hora? A chuva desceu tudo. A gente não conseguiu pegar nada, perdemos tudo. Quando que começou o deslizamento? Alguém avisou? Como que aconteceu? Então, começou 3 horas da manhã, eu me assustei com as varas do barranco, aí eu peguei e saí de dentro de casa. Aí como foi umas 7 horas, foi que desabou tudo de vez, só que eu já tinha saído antes. Gleice, eu sinto muito pelas suas perdas, mas o que conforta é que a senhora conseguiu sair com vida de tudo isso que aconteceu tão rápido, né? Com certeza, porque podia ter perdido meus filhos até a minha vida. Gleice, agradecemos a sua participação no GeoInfo e por compartilhar a sua história com outras pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A gente percebe que os deslizamentos de terra refletem a desigualdade social do país e o quão importante é planejar a ocupação das cidades e destinar recursos públicos na construção de moradias populares ou linhas de crédito mais acessíveis para quem precisa. Concordo com você, Bruna. Inclusive, é possível criar áreas residenciais de baixo impacto nas proximidades de áreas de encostas, desde que sejam respeitados os padrões de construção, como a utilização de técnicas de terraceamento e a recomposição da vegetação nativa. O assunto está bom, mas vamos para os comerciais agora e já voltamos com o último bloco, falando sobre os cuidados que a Defesa Civil estipula sobre os deslizamentos de terra. Já conhece o ResearchGate? O ResearchGate é uma rede social para pesquisadores e profissionais das ciências, permitindo que seus membros se interajam mundialmente, além de oferecer ferramentas exclusivas como compartilhamento de artigos científicos, perguntas e respostas e anúncios de empregos e projetos. Acesse já www.researchgate.net e crie seu perfil. Olá, pessoal. Estamos de volta com o último bloco do GeoInfo. Vamos falar um pouco sobre as atitudes de prevenção contra os deslizamentos, sinais aos quais devemos ficar atentos e como agir em uma hora dessas catástrofes. Antes de tudo, é importante lembrar que um dos grandes responsáveis pelo suporte em episódios de desastres naturais é a Defesa Civil, que inclusive realiza um monitoramento mais intensificado de possíveis áreas de risco durante os períodos de chuva. Mas mesmo assim, é muito importante que a população fique atenta quanto às recomendações de prevenção e aos possíveis sinais de risco. A Fernanda Lourenço, diretora do Núcleo de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil em São Paulo, traz algumas dicas sobre sinais de risco, que podem indicar que um deslizamento está próximo de acontecer e aos quais devemos ficar atentos. Começou a descer água barrenta, que nunca tinha visto até então, é um fato importante. Começou a perceber inclinamento de postes, poxa vida, começou a perceber embarrigamento de muros, né? O muro vai começando a ficar mais expandido. Isso é um fator importante observar. Desnivelamento de solo muito forte, essa intensidade, é um fator a observar. Aumento de trincas é um fator importante a observar. Então, é muito importante prestar atenção nesses sinais que a Fernanda citou. Isso pode acabar salvando vidas e evitando uma série de perdas. Vamos para um rápido intervalo com um trecho da websérie Prevenção em Ação da Defesa Civil Nacional, que vai nos dar algumas dicas de prevenção e de como agir em episódios de deslizamento. Terra encharcada aumenta os riscos de deslizamentos. Atitudes simples podem evitar grandes desastres. Veja,
Plante capim ou grama nas encostas do terreno. As raízes ajudam a segurar a terra. Não plante bananeira, mangueira, mamoeiro, abacateiro ou qualquer outra árvore grande no barranco. Elas acumulam água no solo e podem provocar deslizamentos. Não construa na beira dos barrancos. Quanto mais afastada da encosta, mais segura é a casa. Não jogue lixo, esgoto, nem água do tanque ou chuveiro no morro. Usando canaletas para escoar, você preserva o solo mantendo-o seco. O que fazer em caso de deslizamento? Se precisar de ajuda, ligue 193 e chame os bombeiros. Ou ligue 102 e peça para telefonista o número da Defesa Civil. Verifique o local em volta. Novos deslizamentos podem acontecer. Afaste-se e procure um lugar protegido. Deixe o resgate para os profissionais treinados para isso. Toda a ajuda deve ser feita sempre com a orientação dos bombeiros ou da Defesa Civil. Obedeça às instruções dos bombeiros ou da Defesa Civil. Mantenha distância e libere o espaço para a passagem das equipes de resgate e ambulâncias. Com atitudes simples como essa, você protege a sua vida e de quem ama. Tenha sempre à mão o telefone da Defesa Civil da sua cidade. Para consultar os números, ligue 102. Olá pessoal, estamos de volta. Essas dicas da Defesa Civil são muito importantes e podem ajudar muito na redução dos impactos negativos dos deslizamentos. Uma coisa muito bacana também é o serviço de alerta por mensagem. Basta enviar um SMS para o número 40199, escrevendo o CEP do local onde mora. Assim que houver algum risco, haverá algum aviso. Além disso, a qualquer momento é possível ter informações no site da Defesa Civil do seu estado. É isso, pessoal. Infelizmente, o nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Esperamos vocês no próximo episódio do GeoInfo. Até mais. GeoInfo, o melhor podcast sobre geociências e análises socioambientais.